Então a gente está agora no é a décima, né, o 13º momento síncrono da disciplina Mecânica de Sólidos 1. Eu estava conversando com a Lígia, tentando explicar, né, como foi feito, né, a composição de conceito para essa primeira prova, né, somativa do nosso curso. Na verdade, quem foi meu aluno já sabe que eu não trabalho com nota numérica. Boa noite, Lauro. Mas no Moodle não tem como eu não dar uma nota numérica no sentido de eu registrar essa, ou seja, a avaliação, né, dessa atividade, dessa tarefa. E aí eu coloquei no plano de ensino, né, que as provas conceituais elas valem 50% e os trabalhos e as atividades e os questionários eles valem 50%. Em relação a essa primeira prova somativa, a gente tinha lá na prova 14 conceitos fundamentais. Tudo bem? E aí eu, né, corrigi todas as provas, colocando os feedbacks. As questões que eu não tenho observação nenhuma é porque está completamente correta. E as questões que tem alguma observação é porque eu estou dando lá o feedback do que, né, foi feito de forma incoerente. Como eu estava explicando para a Lígia, né, a minha correção ela é sempre positiva, né, eu não sou totalmente punitivo no sentido, sei lá, na segunda questão teve muitos grupos que erraram o vetor posição, mas muitos, não foram poucos, muitos erraram o vetor posição. Então, se errou o vetor posição, errou o conceito de momento. E aí, se errou o conceito de momento em torno do ponto, também errou o conceito de momento em torno do eixo. Eu zerei esses dois conceitos? Né? Não, eu vi alguma coisa ali. Eu não dei 0. Né, vale 1, né, um conceito. Eu não dei o 1 completo e também não dei o 0. Fiz ali um meio termo, vi o que dava para aproveitar. Então, só para, né, explicar para vocês que não é preto no preto e branco no branco, né? Tem um olhar, né? Eu vejo se o aluno, né, de alguma forma estruturou, né, errou alguma coisa ali e tal. Aí foram definidas essas notas a partir de uma regra de 3, 14 conceitos está para 100, e aí, sei lá, né, 10 conceitos está para 5, 7 conceitos está para tanto, e aí vai. Foi nesse sentido que eu defini as notas. Aí, se você quiser saber quantos conceitos você acertou, é só fazer a regra de 3 o contrário. É só colocar a nota e ver aproximadamente quantos conceitos que eu defini. Professor, mas eu quero fazer uma vista de prova que eu não estou concordando com a nota que você deu. Tudo bem? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, né, e conversar com os grupos, tá? Anotem aí. Ou com o grupo G12, ou com o grupo G13, ou com o grupo G14, ou com o grupo G10. Esses grupos... Não, desculpa, G12 não. G13, repetindo. Quais foram os grupos que tiraram, né, notas bem altas? Né? Gabaritaram praticamente a prova. G7 e G8. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que foi G7 e G8, que está aqui nas minhas anotações. Quem foi que realmente acertou tudo de cabo a rabo? Se eu não tô errado. G10, 13 e 14. Então, eu quero o gabarito da prova. Procura o grupo 10, o grupo 13, o grupo 14. Esses grupos agora, né? Os grupos que tiraram A podem colocar suas provas lá no Drive para que os outros grupos possam ver. E aí vocês comparam a resolução de vocês com a desses grupos. Se ainda persistir a dúvida, aí vocês marcam, discordo do conceito que foi dado, quero uma conversa, uma vista de prova, marcam uma conversa comigo e a gente faz a vista de prova. Agora, cuidado, né? Porque a conversa tem que vir fundamentada. Porque se marcar uma conversa sem fundamento para chorar nota, comigo não funciona. Na verdade, geralmente, funciona ao contrário. A nota vai baixar. Tá? Então, o aluno tem direito à vista de prova? Tem. Por quê? Porque o professor pode errar. É muita prova, é muita coisa para ver, né? São 2 disciplinas que eu estou, é muito material para avaliar. Pode ser que eu tenha errado. Então, pega o gabarito e olha.
Compara, vê direitinho, vê se o conceito, a quantidade de conceitos, né, fundamentais que eu defini, que vocês acertaram, tem coerência. Se vocês acham que não tem coerência, que vocês merecem mais, venham fundamentados. Não venham querer chorar nota comigo, porque geralmente funciona ao contrário. Se não vier fundamentado e eu gastar meu tempo para fazer uma ficha de prova, sendo que eu estou notando que vocês estão chorando por ponto sem merecer, não se preocupe não, que vai funcionar ao contrário. Tá? Eu não me nego, eu estou colocando aqui que eu nunca me neguei fazer ficha de prova com aluno. Agora, a ficha de prova coerente, porque eu estou disponibilizando o gabarito da prova, você tem a sua prova, o que você fez, compara bonitinho o que você fez para vir conversar comigo de forma coerente. Tudo bem, gente? Mas teve grupo que gabaritou, né? Ninguém ficou com F nem com D, né? É uma coisa boa. Mas me surpreendi com a questão 2, né, que muitos grupos erraram, né, assim, alguns grupos com deficiência ainda na transformação de inércia, né, via círculo de Mohr. Não se preocupem que vocês vão ter, né, mais, acho que 2 situações para aplicar círculo de Mohr, então vão aprender de qualquer jeito, querendo ou não, vão ter que aplicar. E é isso, tá? Eu fiz um esforço aí grande para saltar essas notas de vocês logo. E aí eu tenho que, na verdade, agora trabalhar com as provas da outra disciplina. Tudo bem, gente? Perfeito? Mas estão de parabéns aí todos os grupos, né? E aí, principalmente os grupos que gabaritaram, né? O 13, o 14, o 10... né? Aí o 8 também quase gabaritou, né? Também, o 7 também quase gabaritou, o 17 também foi muito bem, o 11 também foi muito bem, né? Tirou uma nota também legal. Perfeito? Podemos ir para a nossa aplicação de hoje. Então, no momento síncrono de hoje, nós vamos terminar o tópico sobre determinação de esforços internos em estruturas de viga, arco e pórtico. Tudo bem, é a última aplicação. Esse tópico é importantíssimo, né, para o processo de integração do conhecimento, né, da disciplina, que vai ser, na verdade, de alguma forma avaliada no segundo momento, na segunda prova somativa do nosso curso, né, com a questão integradora, praticamente envolvendo todos os tópicos do nosso curso. Espero que vocês não fiquem somente nesses exercícios. Claro que vai ter os exercícios da lista, mas o que eu quero reforçar aqui é que vocês não fiquem somente com o exercício da lista que você vai resolver. Por quê? Porque vocês têm que ver os outros exercícios da lista, interagir com os outros que fizeram, né, os outros grupos que fizeram os outros exercícios. É muito importante. Né? Por quê? Porque a gente só amadurece, na verdade, o entendimento sobre esse tópico e os outros também, né? Se a gente praticar, não adianta. Se a gente não praticar, fica difícil. Eu não sei se foi nessa turma ou na outra turma da disciplina que eu ministro, que eu notei, né, alguns alunos tirando dúvida, que eu notei que teve grupo, olha só, teve grupo que praticamente não estudou nada e estava assistindo vídeo para responder a prova. Aí não dá, né, gente? Não vai conseguir fazer. Né? Não tem como. Isso não é aprendizagem. Né? Isso não é ensino. Isso você está querendo cumprir sei lá o que é que você está querendo fazer. Eu não sei, eu não entendo. Né? Tudo bem. Né? Quero passar assim, mas reflete aí que tipo de profissional você vai sair. Né? Futuramente você vai estar atuando numa empresa de engenharia. Né, você vai ser cobrado, né, pelo CREA que você tem, pelo título que você tem. Então, reflete aí. Né, porque, por exemplo, eu sou cobrado pelo título que eu tenho. Se eu venho para cá despreparado e ensino coisas erradas a vocês, vocês são os primeiros a me detonar. e lá fora vai acontecer. E trabalho de engenharia é complicado, né? Porque você pode ter
30 anos de carreira, 40 anos de carreira, você acertou 39 e 11 meses. A sua vida em 39 anos de carreira e 11 meses foi brilhante. Basta um erro, basta um mês, basta um dia, você destruiu sua carreira. Porque todo mundo só lembra, né, do erro. Ninguém lembra lá dos 37 anos e 11 meses, né, de acerto. Então, a intenção nossa aqui é que vocês, de alguma forma, se interessem e minimamente aprendam, né? Porque os tópicos que a gente está desenvolvendo aqui, eles são importantes para todas as engenharias, todas as modalidades de engenharia da UFABC. Isso aqui a gente também já discutiu. É super importante que você amadureça, né? Porque, né, quando você for fazer mecânica dos fluidos, se você fez mecânica dos sólidos bem feito, você vai fazer mais tranquilo. Quem vai seguir aí as disciplinas na sequência, não é? Da área de engenharia de estruturas, vai fazer mais tranquilo. Tá. Quem avisa, amigo é, né? E aí eu, né, sou bem amigo dos meus alunos e gosto de avisar, né? A questão não é a dificuldade em si, né, das coisas, porque quem realmente fez o mínimo e estudou o mínimo viu que a prova, né, foi muito fácil, né? Riu, né, na verdade, tirou onda, né? O que é que mas a intenção não é punir, a intenção não era fazer porque vocês tinham bastante tempo, para fazer uma prova que vocês não conseguissem, vai ser super difícil. Não é isso, né? É verificação de aprendizagem mínima de tópicos que a gente discutiu. Por quê? Porque o difícil, né, vai vir no dia a dia do seu trabalho, futuramente em outras disciplinas, você integrando as coisas, tá? É com o tempo, né? Eu não vou querer cobrar uma maturidade de vocês em 12 semanas, de uma coisa que vai levar a vida inteira para você amadurecer, né? Mas eu peço que vocês me ajudem também. Porque se vocês não são, de alguma forma, né, éticos, profissionais, né, estudantes profissionais, nesse sentido que aí não dá, né? Porque a gente faz de tudo por vocês. Então, né, vamos lá, né? Vamos chegar juntos, porque não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para vocês, não tá fácil para mim, não tá fácil para o vizinho, para o colega. Então, vamos nos ajudar. Perfeito. Chega de blá blá blá. Vamos fazer a aplicação. Eu planejei somente uma aplicação, porque vocês vão ver que é uma coisa absurda, muito grande. Eu sei que não daria para dar 2 exemplos, né? Não tem como resumir isso daqui num vídeo de 20 minutos, né? Ou de 5 minutos. Quem fizer isso vai ter que colocar naquela velocidade 300 para fazer um exercício de Vocês já viram, né, como é que são os exercícios de mecânica dos sólidos, né? Para você fazer uma coisa mais completa, não adianta, né? Me cobram vídeos curtos, mas como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Né? Vou ficar quebrando o vídeo e aí quebrando a continuidade? Ah, não. Tá, tudo bem. Então a gente faz o que dá, o que pode. Então a aplicação de hoje é determinar os esforços internos para esse pórtico. E aí eu fiz questão de novo de colocar um pórtico, né, com barra inclinada, para a gente, de alguma forma, praticar coisas que a gente já desenvolveu em outros momentos síncronos e também já desenvolveu no material disponibilizado já lá no Moodle, tá? E aí vocês também já viram aí no material a definição de pórtico, né? Qual a diferença, por exemplo, de um pórtico para viga, de um pórtico, né, para um arco, de um arco para uma viga curva. Essas coisas aí já foram definidas no curso. Primeira pergunta aqui que eu coloco. Quantas seções transversais serão necessárias aqui para analisar os esforços internos desse pórtico? Alguém pode responder? Se sente confortável em responder? Aí você me ajuda, Cris. Tem alguém aí no chat aí respondendo? Ou Wilson? Ninguém? Ninguém respondeu, não. Eu não sei. Tudo bem. Eu vou dar uma colher de chá para vocês, que eu sei que vocês se prepararam para as provas, né? Para as primeiras provas. Então, e esse tópico vocês ainda não estão fazendo as listas, né? Porque a próxima lista para entregar ainda é a de inércia, né?
é a lista de inércia. Então tem gente que está fazendo a lista de inércia e não está ainda interagindo com esse assunto. Olha só, gente. Esse tipo de problema aqui, a disposição do carregamento e dos apoios, ela já me indica a quantidade de seções. Veja, entre o ponto A e B, né, veja, eu não tenho nenhuma carga. A partir do ponto B, entre o ponto B e C, aí sim eu já tenho uma carga. Ou seja, eu já estou vendo que essa carga de 10 kN aqui, né, entre A e C, já vai me limitar aqui, já vai delimitar duas seções. Veja que no ponto C, né, ao D, né, eu vou ter uma única carga. E quando, né, que é a carga de 2 kN por metro, só que quando eu passo de D para E, além dessa carga de 2 kN por metro, eu vou ter a reação de apoio aqui. Então, eu estou vendo aqui, veja, olha, que entre C e D eu vou precisar de uma outra seção, e de D e E eu vou precisar de uma outra seção. Então, cargas concentradas, né, passagem de carga distribuída para a região sem carga, né? Os apoios, eles acabam me delimitando regiões aí necessárias, né, para se caracterizar uma seção que vai me representar esforços variando dentro desse intervalo. Então, aqui nesse problema, por exemplo, eu já sei que eu vou precisar de uma seção... Opa, deixa eu colocar aqui. De uma seção aqui, ó, S1. Veja que eu estou colocando essa seção aqui, ó, perpendicular ao eixo. Por quê? Porque os esforços, força normal, força cortante e momento fletor, por definição, se você pegar o material, são esforços associados a uma seção perpendicular ao eixo da barra. Então, eu vou precisar de uma seção que vai variar, não é, entre 0 e 3 metros, por exemplo, num sistema de coordenada aqui, ó, XY, tá? XY. Eu vou precisar agora de uma outra seção entre B e C, que eu vou chamar de S2. Vou precisar de uma outra seção S3 entre C e D. E vou precisar de uma outra seção S4 entre D e E. Isso significa o quê? Que se eu tentar caracterizar as forças normais com uma única seção entre A e E, está tudo errado. Eu não vou conseguir. Eu tenho que particionar, não é, a análise dessa estrutura para essa situação aqui, não é, que eu coloquei. Não é, olha, teve carga, né, no meio de uma barra, por exemplo, da barra C, possivelmente, né, nessa barra C eu vou precisar de duas seções, uma antes da carga e uma depois da carga. Veja. Né? Quando eu for calcular a força cortante, eu vou ter uma projeção dessa carga aqui na direção aqui, ó, normal ao eixo dela, para caracterizar a cortante. E aí, veja, né, na seção S1, eu só vou pegar a contribuição da minha reação de apoio também projetada para a direção normal. Quando eu passo dessa carga aqui projetada para a direção normal do eixo AC, eu vou ter que levar em conta ela também. Então, a força cortante vai variar. Então, eu não posso querer representar a minha força cortante por uma única função força cortante entre A e C. Impossível. Não tem como. Vai estar errado. Tá? Então, identificar as regiões de variação de esforço que serão representadas por N cortes aqui é necessário para se determinar os esforços de forma correta. Bom, perfeito. Então, como primeiro passo para determinar, né, os esforços, a gente precisa aqui calcular as reações de apoio. E aí, vocês já estão craques, né, foi habilidade, né, foi competência pedida aí na primeira parte do curso. Para calcular as reações de apoio dessa estrutura, eu vou colocar aqui, né, os esforços, né, o RAY, aqui nesse apoio, o RAX, tá? E aqui o RDY. Tudo bem? E aplicar o equilíbrio, porque é uma estrutura isostática, somatório das forças em x igual a zero, fala. Ai, professor, já não aguento mais isso. Vai acompanhar, para quem for seguir essa área de estrutura, isso daqui vai acompanhar você a vida inteira.
Somatória das forças em Y é 0. Aí eu vou ter o quê? RAY menos 10 kN, está aqui, ó, menos 10 kN. Depois, 2 vezes 12, né? Menos 2 vezes 12. Depois, mais R dy. Né? Eu transformei essa carga uniforme em uma concentrada equivalente que vai estar aqui, ó, justamente, né, no apoio D. Né? Tudo bem? Isso aqui, ó, eu vou estar com a carga equivalente valendo 2 vezes 12, que é 24, né? 24 kN, 24 kN para baixo. E na metade aqui tá desse retângulo aqui, né, da base desse retângulo, que na verdade aqui me dá justamente na posição aqui do apoio D. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para a conta. Então, R dy igual a 0. Então, aqui eu tenho essa primeira equação, que é RAY mais R dy igual a 34. E eu vou aplicar agora a equação de momento, que é somatório dos momentos no ponto A igual a 0. Eu vou ter, né, a força de 10 kN me dando um momento negativo em torno do ponto A. Então, menos 10 vezes o braço, que vale 3, mais o R dy vezes o braço de 12, né, que é 6 mais 6. Depois, menos 24 vezes o braço também de 12. Isso daqui igual a 0. Com essa expressão aqui, eu chego na reação R dy valendo 26,5 kN. E com essa equação aqui, eu consigo determinar que o RAY vale 7,5 kN. Então, até aqui, alguma dúvida? Não, não é? Eu acho que não, porque foi um tópico desenvolvido já nessa primeira parte do curso. Como prometido, tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai aplicando na sequência do curso. O professor não está mentindo. Vocês vão notar isso lá, né, lá nos exercícios finais da disciplina, que a gente vai integrar tudo. Perfeito. Então, agora a gente começa justamente a construção dos diagramas, aplicando e analisando cada uma dessas seções. Então, eu vou agora analisar a seção S1. Vou colocar aqui a figura novamente. Vou recortar ela aqui. Vamos ver se fica legal. Tá. Ó, então, deixa eu colocar aqui. Essa vai ser a seção estudada, que é a seção S1. Então, a seção S1, ela é perpendicular, tá? Aqui eu teria o restante da seção, né? E teria que apagar isso daqui. Então, aqui é a seção S1. Nessa seção S1, vai aparecer aqui uma força normal, né? Uma função, né? Força normal, uma função, que aí eu posso colocar aqui, né? Uma função mesmo. Uma função força cortante e uma função momento fletor. Estou definindo aqui uma coordenada x, perfeito? E as forças à esquerda, quer dizer, eu fiz a seção de corte S1 e eu poderia trabalhar à direita da seção ou à esquerda. Claro que a esquerda da seção é muito mais fácil. Por quê? Porque eu só vou ter esse resíduo aqui de estrutura. E aqui eu tenho a reação de apoio, que vale 7,5
7,5 kN. E essa seção aqui de trabalho, que é a seção, vou colocar aqui, que é a seção S1, eu vou, na verdade, trabalhar com um X aqui, né, global, que vai variar de 0 a 3 metros. Ou seja, tudo que eu for definir em termos dessas funções aqui, né, que variam com esse X daqui, só é válido para um X, para um X entre 0 e 3 metros. Tá? Perfeito. Olha só, para esse tipo de problema, quando eu tenho uma barra inclinada em relação às minhas forças, eu já expliquei para vocês que eu gosto de trabalhar nessa perspectiva. Eu vou, né, primeiro calcular força na direção do meu sistema global e depois levar isso daqui para o sistema local que me representa os esforços que eu quero calcular, que é o N e o V. Professor, eu não quero fazer assim. Eu vi um material que, né, o autor lá pega essa força daqui e projeta ela na direção transversal e normal e depois faz análise, né, dessa força aqui projetada na direção transversal ao eixo e normal ao eixo para calcular as forças normais, né? Ou seja, porque agora eu já tenho essa força aqui normal, eu posso calcular que nessa direção aqui do sistema de coordenada aqui local, sei lá, né, S aqui do eixo da viga, tudo bem, pode fazer, não tem problema nenhum. Quando você tem uma força, até é fácil. Agora eu quero ver uma viga com 10, 15 forças, assim, para você projetar tudo, todas as forças na direção normal e transversal, normal e tangencial ao eixo. Bom, eu já fiz isso daqui em momentos síncronos anteriores, com essa concepção, e vou manter. Da figura, eu sei que esse ângulo daqui vale 45 graus, né? Da figura original, né? Porque eu vou ter um triângulo de base e altura 6 por 6. E observando aqui, né, esses dois elementos, eu também consigo concluir que isso daqui vale 45 graus. E aí a gente vai trabalhar novamente com aquela lógica, né, da transformação vetorial. O que é que eu estou falando, né, com isso? Ou seja, o que eu quero são essas funções aqui, ó, nx e v de x, a partir das forças que eu vou calcular, né, da seção nas direções x e y, que são as direções globais. E para eu relacionar, ou seja, a partir dessa informação eu obter essa informação, basta eu definir a matriz de transformação. E a matriz de transformação ela é definida como, ou seja, cada entrada dessa são os cossenos dos ângulos que esses eixos daqui fazem com esses eixos daqui. Ou seja, o cosseno do ângulo que nx faz com o frx no sentido anti-horário, no sentido da regra da mão direita. É 360 menos 45, que me dá 315. Então, por isso que aqui vem, ó, cosseno de 315. Depois, esse elemento daqui é o cosseno do ângulo entre nx e fry. Então, nx, fry, cosseno de 45. Aqui, esse elemento da transformação é o cosseno entre v de x e frx no sentido da transformação. Então, é v de x e frx, cosseno de 45. E, finalmente, o cosseno do ângulo entre v de x e fry. V de x, fry. É 90 mais 45, me dá cosseno de 135 graus. Eu já tenho aqui a matriz de transformação, né? Ou seja, o vetor nx vx ele vai ser obtido a partir, né, dessa matriz de transformação aqui, ó.
e esses valores que eu vou encontrar agora, a partir, né, do equilíbrio, né? O equilíbrio, né, dessa estrutura em termos de somatório das forças em x e somatório das forças em y é muito fácil, né? Somatório das forças em x, 0. O que é que eu tenho aqui? Eu só tenho a força FRX, que é o que eu quero calcular, que vale quanto? 0, porque eu não tenho mais nenhuma força, né, na direção x. E somatório das forças em y igual a 0, eu vou ter quem? 7,5 para cima, positivo, né, mais a força resultante na direção y, né, à esquerda dessa seção, aí, S1 de corte, isso daqui igual a 0, então eu sei que o FRY aqui vai me dar menos 7,5 kN. Então, com isso daqui, ó, eu consigo alimentar justamente essas duas entradas aqui faltantes desse vetor, que é 0 e menos 7,5. Tá? Então, só ligando aqui essas duas coisas, né? Eu vou ter aqui, né, o 0, né, ó, o 0 e o menos 7,5 aqui, ó, menos 7,5. Com isso, vou mudar de página, né? Com isso, eu consigo explicitar as funções, né, força normal, que vai valer aqui menos 5.302 kN. É uma função constante, não é? Entre x variando de 0 a 3. Depois a gente vai desenhar os gráficos aí, vai recuperar tudo, tá? E a força cortante é uma função constante também, valendo 5.302 kN. Uma função constante entre 0 e 3. Tá? Agora, o que a gente vai fazer é a seção S2. Vou colocar a figura aqui de novo. Vamos fazer a seção S2 aqui, ó, cortando ela e pegando a esquerda dela. Então, o que é aquela... cortar aqui, vou pegar a seção S2 à esquerda da mesma. Então, está aqui. Então, vou analisar a seção S2 aqui, ó. Essa é a minha seção S2. S2. E o que eu vou trabalhar é justamente com a esquerda dessa seção. Perfeito. Então, aqui, da mesma forma, eu vou ter uma força normal, uma força cortante. Isso, eu não fiz o momento, não é, da anterior. Deixa eu fazer o momento, vai, antes da gente passar aqui. O momento da anterior é muito tranquilo, não é? Que eu preciso, né? Eu não fiz o momento, vou fazer aqui, tá? Da seção S1. O momento que eu preciso, né, calcular é justamente o somatório dos momentos na seção S1. Né? A gente já viu que é mais interessante no cálculo da função momento fletor sempre processar o cálculo do momento na seção. Né? Para a gente não levar em conta aqui o efeito da cortante, por exemplo, se eu quiser calcular, por exemplo, o momento em torno do ponto A. A gente sempre calcula na seção. E o momento aqui na seção, ele vai valer, na seção S1, ele vai valer justamente quem? É o 7,5 vezes o x e o momento aqui aplicado. Tá? Então, só que 7,5 negativo, né? 7,5, né, negativo, regra da mão direita. Tá? Então, eu vou formalizar isso aqui. Deixa eu formalizar aqui no cantinho. Então, eu vou ter, né, para o cálculo do momento fletor nessa seção com x variando de 0 a 3, o somatório dos momentos na seção S1 igual a 0. E aí eu vou ter menos 7,5
vezes o x mais o próprio momento mx, isso daqui igual a zero. Ou seja, o mx ele vale 7,5 de x. Aqui eu tenho a função momento, uma função de primeiro grau, tá? De primeiro grau, perfeito? Então, para eu definir a reta, eu preciso, por exemplo, calcular, né, o momento em 2 pontos. Eu vou pegar os extremos do intervalo, né? Para x igual a zero, para x igual a zero, o momento, o momento aqui vai me dar zero, ou seja, zero é zero da função, e para x igual a 3, eu vou ter um momento valendo 22,5 kNm. Tudo bem? Ficou só um pouquinho confuso aqui, mas no vídeo, quem for assistir depois, né, vai ter que acompanhar aqui com o caderno. Se ler só o caderno, vai ficar perdido. Agora aqui a gente volta para a seção aqui, ó, S2. Tá? A seção S2 com, né, um x aí, por exemplo, que a gente não vai utilizar mais. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e colocar, né, um sistema de coordenada local aqui, ó, que eu vou, né, denominar aqui de x estrela. Porque eu sei que daqui para cá eu tenho 3, né, metros, e o x estrela aqui nessa seção S2, né, o x estrela aqui, ó, nessa seção S2, ele vai variar de 0 a 3 metros. Ou seja, eu não vou vir com um x global aqui até o ponto da seção, tendo depois que fazer um dimensionamento de tal forma. Não, eu vou igualmente ao que eu fiz, utilizar sistemas de coordenada local para facilitar as minhas contas, porque senão eu vou ficar louquinho. Tudo bem? Tá? Vocês vão entender isso já já. Então, aqui eu vou colocar o momento, né? E agora tudo em função que vai aparecer aqui do meu x estrela, do meu sistema de coordenada local. Como isso daqui é inclinado, eu vou utilizar aquela lógica lá, né? FRx e FRy. Para essa situação aqui, a matriz de transformação é a mesma, né? No sentido dos cossenos diretores, basta eu atualizar o FRx e o FRy. O que é que eu estou falando? A matriz de transformação aqui vai ser a mesma. O n de x estrela e o v de x estrela vai ser obtido a partir de uma matriz que tem os mesmos cossenos diretores. Né? Isso não precisa explicar. Está óbvio aí no que a gente desenvolveu anteriormente. Bastando aqui eu atualizar, né, os valores do FRx para essa situação e do FRy. Como é que eu faço isso? Processando o equilíbrio. Somatória das forças em x, 0. Né? Vamos lá. Somatório das forças em x, né, 0. Eu não tenho nenhuma força em x, então o FRx, 0. E o somatório das forças em y, 0, eu vou ter quem? A reação de apoio, aqui que vale 7,5. Então, eu tinha que ter colocado aqui, né, 7,5 kN. Então, eu vou ter a minha reação de apoio, que vale 7,5 kN para cima, depois menos 10 para baixo, mais o valor do FRy, que eu quero saber, igual a 0. Então, isso daqui vai me dar um FRy valendo 2,5 kN. Então, com isso daqui, ó, eu volto aqui, substituo essa e essa aqui e consigo determinar as minhas novas funções força cortante e força cortante e força normal para esse trecho daí com x estrela variando de 0 a 3. Então, eu sei que o meu n de x estrela ainda é uma função constante valendo 177 kN. E o meu v
também estrela é uma função constante valendo menos 1,77 kN. O que eu preciso fazer agora para finalizar, né, a determinação dos esforços nesse intervalo, né, de x estrela entre 0 e 3 é calcular a função momento fletor. E aí eu vou fazer o somatório dos momentos na seção S2 igual a 0. Aí eu vou ter o quê? Vou voltar lá. Ó. Eu vou ter 7,5, né, 7,5 menos, né, pela regra da mão direita, vezes o braço, né, 3 mais x estrela, né, que ele vai até a seção. Depois eu vou ter mais 10 vezes x estrela, depois mais o próprio momento. Tá? É essa a expressão. Tá? Então, é essa a expressão do momento na seção S2. Eu vou ter menos 7,5 vezes 3 mais x estrela, depois mais 10 vezes x estrela, mais o momento, a função momento x estrela que eu quero determinar. Então, esse momento aqui, ó, esse momento aqui, x estrela, ele vale 22,5 menos 2,5 x estrela. É uma função de primeiro grau, né? Eu preciso, de alguma forma, buscar o zero da função, ver se existe zero da função coerente, né, no intervalo. Então, o zero da função aqui seria 22,5 menos 2,5 x estrela. X estrela é igual a 22,5 sobre 2,5. Isso daqui me dá 9. Não faz sentido, né? 9 metros. Isso daqui, ó, não faz sentido. Isso me diz o quê? Que o esforço, né, de momento fletor nessa região de 0 a 3 metros, ela não vai mudar de sinal. Ou ela é momento positivo total, ou ela é momento negativo total. Como é que eu faço isso? Como é que eu enxergo? É calculando os valores, né, para essa função. Como é uma reta, eu vou calcular no intervalo, né, no extremo do intervalo, né, nos limites do intervalo. Então, eu vou fazer, né, o cálculo do momento, né, o m para x estrela 0. Né, então, vale 22,5 kN, né, metro. E o momento para x estrela igual a 3, que vale 15 kN metro. Antes da gente continuar, né, o cálculo, porque a gente poderia fazer o cálculo de tudo e depois desenhar. Na verdade, o desenho dos esforços, eles têm que ser realizados em cima. Deixa eu até colocar aqui a figura, que a gente pode fazer isso, aproveitar. Ó. Ele tem que ser desenhado aqui, ó, em cima da figura. Eu perdi isso, né? Poderia ter feito. Ele tem que ser desenhado em cima da figura. Então, por exemplo, vamos lá, né? O diagrama de força normal, né? Olha, o diagrama de força normal aqui. O que é que eu tenho que me concentrar? É justamente nessa barra daqui que eu trabalhei. Então, olha, nessa barra daqui, do ponto A até o ponto B, que foi governado pela seção S1, né, eu tenho uma força normal compressiva negativa no valor de 5,302. Então, eu vou desenhar o diagrama para baixo. E tem que ser realmente em cima da barra, em relação ao eixo dela. Ó, tá? Então, aqui, ó, eu desenho 5,302 constante até esse ponto. Então, menos 5,302 kN, né? Isso daqui comprimido.
Para a seção S2, veja o que é que acontece. A partir desse ponto, o que é que acontece? Né? No gráfico de força normal. O sinal muda. Né? Eu passo de compressão e vou para tração. Então, ó, esse pedaço aqui da barra, né, no sentido da força normal, ela está tracionada. No valor de quanto? De 1,77 kN. Tudo bem? Vou desenhar agora o diagrama de força cortante desse trecho. Depois você pode pegar e desenhar o diagrama inteiro, né? Compor essas duas condições que a gente vai fazer de uma barra e de outra, depois você pode desenhar ela inteira. Estou fazendo assim, parcial, para ser mais didático. Vamos desenhar o diagrama de força cortante dessa barra. Então, aqui é diagrama de força cortante. Então, o que a gente observou aí, né, na seção S1, eu obtive um diagrama de força cortante, nesse primeiro trecho, uma função constante, né, valendo 5,302. Então, daqui até aqui, eu tenho um diagrama de cortante positivo, 5,302 kN. E a partir desse ponto, a cortante muda, ela vira negativa, né, valendo 1,77 kN. Caceta, professor, mas o que é esse cortante positivo, o que é esse cortante negativo? Já foi definido. Um cortante positivo, ele tende a cortar a seção nessa condição, né? E um cortante negativo é o contrário, né? Um cortante negativo, ele tende a cortar a seção nessa condição. O que é uma força normal negativa? É uma força que tende a encurtar a peça. E uma força normal trativa é uma força que tende a alongar a peça. Vamos desenhar o diagrama de momento fletor. Vou pegar aqui a figura. É trabalhoso, gente. Isso aqui é trabalhoso. Não é fácil, não. Desenhar aqui o diagrama de momento fletor desse primeiro trecho, né? Dessa primeira barra. Então, o que foi que a gente obteve nessa situação? A primeira seção S1, né, variando de 0 a 3, eu obtive uma função linear, né, e os momentos positivos, e aí lembra da convenção, momento positivo, eu, né, costumo traçar para baixo, né, do eixo da viga. Ah, professor, vi no livro que ele traça para cima. Tudo bem. Contanto que você saiba fisicamente onde é que vai estar tracionando, onde é que vai estar comprimindo, não tem importância nenhuma. Eu desenho o diagrama para onde traciona. Tá? Então, momento positivo traciona embaixo. Momento negativo traciona em cima. Então, se o momento é positivo e traciona embaixo, e eu desenho o diagrama para onde traciona, então vou desenhar o diagrama se positivo para baixo. Então, nesse caso do primeiro trecho, eu observei, né, que é uma função linear e me dá um momento positivo, né, porque o zero da função é justamente no apoio A. Então, aqui é zero e no ponto B eu tenho uma cota de 22,5 kN/metro. E aqui eu sei que esse momento aqui é positivo e, né, o que é que acontece com isso que eu estou falando, né? Desse eixo aqui, para baixo, essas fibras aqui, todas elas vão estar tracionadas. E essas fibras aqui de cima, elas vão estar comprimidas. Por conta da característica do momento, que o momento é o sorrisinho, Ele é, positivo, Né, Tá, traciona embaixo, comprime em cima.
E no segundo trecho, né, na seção S2, eu obtive aí uma função linear, onde, cuidado, tá? Que o x estrela, né, ele começa desse ponto daqui, né? Então, para x igual a 0, veja quanto é que me deu o valor. Ele tem que sair desse ponto, gente. Se ele não sair de 22,5, está errado. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a gente está trabalhando com funções contínuas. Eu não posso ter descontinuidade no meu problema. Não tem como. Tá? Então, veja que a própria conta me mostra se eu estou acertando ou não. Então, eu tenho que sair de 22,5 e ele foi para um valor de 15. Né? Ele foi para um valor de 15 kNm. E aí eu tenho também esse trecho sendo governado por uma função linear. O que significa isso daqui? Que de A a C, toda essa barra daqui, do eixo dela para baixo, ela vai estar toda tracionada. Se eu for construir essa barra aqui de concreto armado, o aço, a maior parte do aço, vai estar embaixo. Não vai estar em cima. Por quê? Porque o concreto resiste à compressão. E em cima vai estar comprimido. O que eu preciso, né, justamente, é resistir e transmitir a tração pelo aço. Por quê? Porque o concreto não tem resistência, né, à tração. Tudo bem? Perfeito? Podemos continuar? Então, desenhamos parte dos diagramas, né, da estrutura. Falta ainda desenhar os diagramas dessa parte aqui da estrutura de pórtico, que é essa parte reta, entre os pontos C e D e E. Então, vamos lá para a seção S3. Então, eu vou analisar a seção S3. Vou analisar a seção S3 agora. Eu vou fazer um corte dessa seção aqui, ó. Não. Eu vou fazer um corte aqui, ó, agora, e pegar o corte, claro, à direita da seção, que é muito mais fácil. Olha só. Eu tenho aqui a minha seção S3 e eu vou trabalhar à direita, né, à direita, que é muito mais tranquilo, né, de se trabalhar. Se a estrutura inteira está em equilíbrio, o que me garante o equilíbrio é justamente os esforços internos aqui. E aí eu já vou colocar os sentidos positivos dos esforços, tá? Para uma seção à direita. Eu já estou colocando aqui um x estrela, porque eu não sou bobo, né? Eu vou trabalhar com um x estrela, ó, daqui para cá. Tá? Não vou trabalhar com coordenada global. Eu sei que de D para E eu tenho 6 metros. E nesse caso daqui, não tem nada de transformação maluquete lá que a gente viu. Por quê? Porque tudo agora está retinho. Então, para eu calcular V, N e M, basta eu processar lá o somatório das forças em x igual a 0, ou seja, nesse trecho daqui eu não tenho força normal, né? O nx estrela aqui é igual a 0. Né? Eu não tenho nenhuma força normal aí. O somatório das forças em y igual a 0 vai me dar, né, o v de x estrela, que eu quero, né, descobrir, menos 2 vezes 6 mais x estrela. E aí tem a reação de apoio aqui, ó, que vale 26,5, que eu esqueci de colocar, né? Eu tenho uma reação de apoio aqui que vale 26,5 kN. Então, aqui eu tenho menos 26,5 kN igual... Não, isso igual a 0. Eu vou ter aqui uma função, força cortante Vx estrela, valendo 2 vezes 6 mais x estrela. Não, aqui é mais, né?
é menos 26,5. Bom, é uma função de primeiro grau. Eu preciso buscar o zero da função. Sempre eu preciso buscar o zero da função. Para saber se existe mudança de sinal do esforço no trecho. Então, o zero da função aqui, né, vai ser x estrela valendo 7,25. Ele não faz sentido, né? Não faz sentido, porque nesse trecho daqui, o x estrela dessa seção aqui, que é a seção S3, o x estrela aqui, ele varia de 0 a 6 metros. Agora, cuidado que eu coloquei o x estrela saindo da direita para a esquerda, né, fixado aqui no apoio D. Tá? Então, ele me deu 7,25, então não faz sentido. Então, eu sei que nesse trecho daí, o sinal da cortante não vai mudar. Se eu, né, e aí, como é uma reta, basta eu buscar aqui, ó, o valor do cortante nos extremos do intervalo. Para x igual a 0, eu tenho menos 14,5 kN. E para x igual a 6, eu vou ter menos 2,5 kN. Veja que eu não mudei, né? O sinal está negativo, a cortante é negativa. E para eu concluir, né, os esforços nesse trecho daí, basta eu buscar o somatório dos momentos na seção S3 igual a 0. Então, na seção S3 igual a 0, eu vou ter quem? Eu vou ter o menos mx estrela. Depois, mais 26,5 vezes x estrela. Ah, professor, essa coisa aí de sistema de coordenada local está dando um nó na minha cabeça. Então, faz o seguinte. Tenta vir com um sistema de coordenada fixo, x, para você ver a confusão que você vai ter. Né? Essa situação aqui facilita bastante o cálculo. Você está mudando o sistema de coordenada para compor as funções. Ah, não, eu sou rígido, eu vi num livro assim, eu quero seguir sempre com um sistema de coordenada fixo lá, por exemplo, no ponto A, e eu vou dimensionar tudo bem. Né? Só que, de alguma maneira, eu tenho que colocar possibilidades, de tal forma que você consiga fazer as contas né, de uma maneira mais fácil possível. E agora, né, o momento dessa força, muito cuidado, viu? Ó, essa força aqui, ela vai virar uma concentrada equivalente de quanto? De 2 vezes x estrela mais 6. Então, olha, o momento é negativo, né? O momento vai ser dado por quem? É força vezes o braço. A força vai ser representada por isso daqui, ó, 2 vezes 6 mais x estrela. 6 mais x estrela é o braço, ou 6 mais x estrela é a base do retângulo, e o 2 é a força por unidade de comprimento. Então, isso daqui é a força. Né? E essa força equivalente está posicionada onde? Na metade, né, da base do retângulo, que é 6 mais x estrela dividido por 2. Então, isso daqui é o braço. Muito cuidado. Deixa eu subir aqui para escrever. Isso aqui é o braço. Ó. Tá? Perfeito. Isso daqui igual a 0. Vou passar para a próxima página. E aí eu consigo explicitar finalmente a minha, depois de algumas simplificações, a minha função mx estrela valendo menos x estrela ao quadrado, é uma função quadrática, né? Mais 14,5 x estrela menos 36. Do que vocês já estão vendo aí nos exercícios, se eu tive função uniforme distribuída, o momento é quadrático, a cortante é linear. Aqui eu tenho que buscar o zero da função, não tem jeito. E aí eu vou calcular
uma equação de segundo grau, né? Aqui vai me dar duas raízes, né? X estrela ela vai ser 11,32, né? E 3,18. Olha, 3,18, ok. Faz sentido, porque está dentro do intervalo, que vale de 0 a 6. Essa daqui não faz sentido. Então, significa o quê? Significa que nesse trecho, né, da seção S3, valendo de 0 a 6, em 3,18 a partir da origem do sistema aqui, do x estrela, essa função vai zerar e vai mudar de sinal. Tá? Então, nesse trecho, eu vou ter mudança no valor do momento fletor. Por isso que a gente tem que buscar esse zero da função. E é parabólico. Então, para me ajudar a desenhar a parábola, eu vou calcular a função momento em 3 pontos. Para x estrela valendo 0, que vai me dar menos 36 kNm. Para x estrela valendo 3,18, e aí eu não preciso nem calcular. Eu sei que vai dar 0, porque ela é um zero da função. E para o final do intervalo, para x igual a 6, x estrela, né, igual a 6, me dando aqui 15 kNm. E finalmente, para a gente terminar o nosso exercício, eu preciso agora somente calcular os esforços para a seção S4. Então, eu vou pegar aqui a minha estrutura novamente e vou recortá-la aqui e pegar, né, a seção à direita de corte, porque eu não sou bobo, né? Eu não sou bobo querer pegar a esquerda, só se eu for maluco. Eu não vou fazer isso. A direita da seção está, né, muito mais fácil, a esquerda é muito complicado. Então, eu estou aqui com minha seção S4. Está bonitinho aqui, S4. A carga aqui é distribuída, ela vale 2 kN por metro, né? É que saiu. Para equilibrar isso daqui, eu preciso dos esforços, força normal, e claro, também vou trabalhar com o sistema de coordenada local, que eu não sou bobo, né? Força cortante e momento na seção. Tudo com sinal positivo, a conta vai me dizer se é isso ou não. E o meu sistema de coordenada aqui, ó, eu vou colocar do ponto E para cá, x estrela. A minha seção S4, o x estrela, ele vale também de 0 a 6 metros. E aí, basta eu processar o equilíbrio para calcular, né, agora os meus esforços, né? Vamos lá, somatório das forças em x, aí, né, o x estrela, do jeito que você quiser, aí o equilíbrio você escolhe qualquer aí, sistema de coordenada, qualquer um, por exemplo, xy, tá? Eu vou ter a função força normal igual a 0, ou seja, nessa barra também eu não tenho força normal. Somatório das forças em y, somatória das forças em y igual a 0. Aí, eu vou ter a função força cortante, Vx estrela, depois essa força daqui concentrada, que é 2 vezes x estrela para baixo, né? Menos 2 vezes x estrela, isso daqui igual a 0. Ou seja, a função força cortante é uma função linear, valendo 2x estrela. O próprio zero é o próprio zero da função, né? Ou seja, v de 0 vale 0 e v de 6 vale 12 kN. E para terminar, o que eu preciso fazer é justamente o momento. Vou ver se aperto aqui e faço aqui no cantinho. Somatório dos momentos na seção S4 igual a 0. Aí eu vou ter o menos mx, que é a função desejada, menos mx estrela. Depois,
isso daqui, não é? A força daqui vai ser 2x estrela e ela está a quanto? A x estrela sobre 2. Por isso dessa conta aqui, ó. Né? Por isso dessa conta aqui, ó. Então, o momento aqui vai ser menos 2x estrela vezes x estrela sobre 2. Isso daqui igual a 0. Então, eu sei que a minha função mx estrela é uma função quadrática. Né? O zero da função é o próprio zero, então eu sei que o m de 0 vale 0. Eu sei que é uma parábola, ela não vai mudar de sinal, né? Porque o zero, né, é o próprio zero da função. E para x igual a 6, eu poderia colocar para x igual a 3 aí também, para ajudar a traçar o diagrama. Eu estou colocando, né, só esses dois pontos que a gente consegue traçar a parábola. Quilonewton metro. Veja aqui, ó, que esse resultado daqui já concorda com o resultado anterior, né? Ou seja, cuidado, né? Que na anterior o x estrela era no início do ponto, era no apoio, né? No ponto D, da direita para a esquerda, né? Então o zero lá, né, bateu com o 6 daqui, certinho. Né? Vocês vão ver agora quando a gente for traçar os diagramas, tá? E aí depois vocês observam direitinho essas contas, né? Porque a gente não vai conseguir ficar indo e voltando aqui. Então agora eu vou desenhar, deixa eu recortar aqui, vou desenhar os diagramas dessa parte aqui, e aí depois vocês podem fazer um diagrama único, né, da estrutura. Eu vou pegar agora. Eu não tenho um diagrama de força normal, né? Eu só vou ter diagrama aqui, o diagrama de força cortante. Vou desenhar primeiro aqui o diagrama de força cortante. Então, o diagrama de força cortante, né, dessa região inteira, né? Em C, se você pegar aí o resultado, ele sai de 2,5 negativo e vai até D, né, de 14,5, né, kilonewton. Isso tudo aqui negativo, né, variando linearmente. Depois, né, para esse outro trecho, aqui ele me dá 12 kilonewton e cai para 0, variando linearmente. Né? Aqui positivo. E aqui negativo. Olha só, quanto vale aqui, ó, o 14,5 mais os 12? Me dá o 26,5, que é justamente o salto aqui, ó. O salto aqui representado pela força concentrada. Está aqui mostrando aqui, ó, né, o diagrama de cortante, tá me mostrando aqui o salto na curva de cortante representada aqui pela carga concentrada. E para a gente finalizar o exercício, eu vou agora desenhar o diagrama de momento fletor desse trecho. Diagrama de momento fletor. Então, olha só. Do ponto C, né, ele sai de 15, né, kNm positivo. Veja que esse 15 kNm aqui, ele concorda com o 15 kNm que aparece aqui nessa barra, aqui também. Ó, né? Eu não posso sair de um valor diferente de 15. Né? Ele varia parabolicamente até 36 negativo, que é para cima, né? 36 kNm. Só que
num ponto distante de 3,18, né, ó, dessa referência aqui, né, a função zera. Né? Então, não está aparecendo a parábola, né? Então, é uma parábola, tá? E nesse ponto daqui, a função, ela zera. Tá? Depois vocês desenham bonitinho. Isso daqui é uma parábola de segundo grau, tá? Ó, ela sai de 15, varia quadraticamente, passando a zero nesse ponto 3,18 dessa referência daqui que eu chamei de x de estrela, e indo para 36. Aqui positivo, e aqui positivo, e aqui negativo. O outro trecho, se você pegar, ele sai, né? Ele sai de zero e varia parabolicamente até os 36 negativo. Tá aqui. Ele não poderia sair de outro valor. Porque se ele saísse de outro valor diferente de 36, opa, a questão teria alguma incoerência. Então tá aí, gente. Mais um exercício sobre pórtico, né? Um exercício, né, bem completo, onde a gente desenhou os diagramas de esforços de todos os trechos, né, dessa estrutura de pórtico. E aí depois você pega esses valores de esforços para cada um dos trechos e coloca todos eles na figura, né, para enxergar, né, a variação dos esforços, né, em toda a estrutura. Uma outra coisa que eu recomendo para vocês é que vocês resolvam essa lista, e eu acho que essa lista ela não tem gabarito. Então vocês podem resolver os exercícios da lista, eu acho que é 5 ou 6, eu não lembro, utilizando aquela ferramenta F2, tá? Vocês mexam nesse objeto de aprendizagem no F2, tem tutorial, né, sobre isso. E aí quem tiver dúvida em relação a esse objeto de aprendizagem, pode conversar comigo que a gente trabalha um pouquinho em cima disso daí. Tá? Mas tem vários tutoriais na internet, não vale a pena aqui eu estar gastando, né, tempo ensinando o F2. A gente já fez uma aplicação de F2 para treliça, né? Vocês, se quiserem o gabarito, né, da lista 5, vocês vão ter que aplicar o F2, né, para gerar as reações de apoio e os esforços. Eu só quero ressaltar que no F2, os esforços vocês vão obter seguindo a lógica que eu estou apresentando aqui para vocês, em relação aos diagramas de força normal, força cortante e momento fletor. Tá? Tudo bem? Então, eu recomendo que vocês utilizem qualquer ferramenta, né? Existem várias. Né? Eu estou colocando a ferramenta F2 porque é a ferramenta mais clássica, né, de se apresentar. Mas existem outras ferramentas de análise estrutural, vários outros objetos de aprendizagem que vocês... Eu não sei se eu já disponibilizei para vocês, mas se vocês fuçarem aí aplicativo, né, vocês vão encontrar. Né? O F2 é gratuito, tá? É confiável, então, né, recomendo bastante para vocês. A Gabriela colocou aqui, Gabi, perdi a sua pergunta aqui. As forças continuam sendo móveis? Como assim? Não, as forças elas são estáticas, né? Elas estão paradas aí. A gente não está trabalhando com carga móvel. O que é que você quis falar com essa questão de carga móvel? Hein, Gabriela? Qualquer coisa, se não tiver com segurança agora, coloca lá no slide do momento síncrono, né? Desse momento síncrono que está lá no Drive. Coloca a perguntinha lá. Não, nessa parte do curso, ainda sim. Né? Ainda assim. A partir da próxima semana, não. Né? Os vetores de força eles serão fixos. Para esse tipo de problema, ainda, né, é vetor móvel. O vetor de força, né? Vetor móvel.
Tudo bem, gente? Então a gente termina o momento síncrono de hoje. Deixa eu só recuperar aqui a gravação. Exibir barra de ferramentas. Vou puxar aqui. Vou parar aqui a gravação.